Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Kona DC. Eu me chamo Thiago Viola, sou um dos gerentes de vendas de Cloud para a IBM Brasil e também o evangelista técnico do tema Software para o mercado brasileiro. É um prazer compartilhar com vocês mais uma palestra, mais um assunto, e o tema de hoje, o qual eu quero abordar, é o futuro do data center mora na cloud. Quando eu fui convidado pelo pessoal do Kona DC, eu busquei algumas informações, busquei observar a transformação a qual o mercado está passando, justamente para que a gente possa ter um entendimento aí de como um data center e como a cloud funcionam e o que a gente vê, né, como futuro para as empresas, principalmente no mercado brasileiro. Caso vocês precisem, eu deixei aqui embaixo já os meus e-mails e o meu blog, caso vocês se interessem. Bom, falando um pouquinho inicialmente aí o futuro do data center morar na cloud, quando a gente começou a abordar o tema cloud, muito se falava e muitas notícias corriam no mercado que justamente o tema cloud ou a nova tendência do mercado cloud iria matar o data center, né? Isso muito pode ser verdade, porque justamente a facilidade a qual as pessoas hoje têm de consumir, de entrar numa página e fazer consumo de máquina, não torna mais necessário você comprar equipamento, né? Passar cabeamento, ligar, se preocupar com licenciamento. Então, a gente ouviu muito se falar que realmente cloud iria matar a funcionalidade mesmo de montar de data center. Por um lado, isso é verdade, as empresas estão deixando realmente de se preocupar em montar isso dentro das suas casas e começou justamente a fazer uma migração gradativa, digamos assim, para dentro de nuvens em qualquer provedor que seja do mercado. Eu trago aqui no próximo slide justamente a abordagem de será que a cloud vai acabar com o data center? Para mostrar para vocês que não, né? O data center ele sempre existirá. Aqui a questão que eu coloco para vocês é que o consumo será realizado de forma diferente, né? Então eu procurei pegar uma informação da internet de cada provedor. Então, IBM lançou um novo data center, Amazon, Microsoft, Oracle, Alibaba, então todos estão investindo em data center. O data center é sim algo extremamente necessário, extremamente vital para que qualquer tecnologia hoje funcione. A questão, mais uma vez, é como você vai fazer o consumo de um data center, né? Será que vale a pena você consumir um data center, montar isso dentro da sua empresa, comprar equipamento, comprar servidor, comprar licenciamento, ter tudo isso dentro da sua casa, ou simplesmente acessar um painel, fazer 3 cliques e ter um servidor pronto, suportado, gerenciado com SLA para que você navegue e utilize, né? Então, a grande questão aqui é, o data center vai existir de forma diferente e eu acredito muito que isso está sendo uma passagem para que a gente chegue em cloud. E quando a gente fala de cloud, a gente necessariamente está falando desses 5 temas, né, a qual eu relacionei aqui do lado. Quando a gente fala de cloud, a gente está necessariamente falando sim de automação, né? A gente está falando de um portal onde a pessoa vai lá, vai se servir, vai consumir, vai pagar apenas pelo uso, né? Vai ter, quando a pessoa clicar para selecionar uma máquina, criar alguma coisa, isso vai ser totalmente automático. Em questão de elasticidade e escalabilidade, a cloud proporciona isso. Você consegue sair de um servidor para 10 em questão de minutos, de segundos, e ao mesmo tempo voltar isso para uma máquina, né? A gente tem grandes exemplos com Black Friday, Dia das Mães, Natal, de muitas empresas trabalhando fortemente com cloud justamente para que atenda a demanda, o pico necessário, sem precisar se resguardar, comprar equipamento, fazer o modelo antigo de tecnologia. Eu coloquei também o item de flexibilidade, porque a cloud traz muito isso, né? A cloud traz a possibilidade de você consumir servidores a qualquer momento. Se você quiser consumir agora, pois bem. Se você quiser desligá-los no final de semana, fora do horário de trabalho para economizar, você tem a flexibilidade de fazer qualquer tipo de consumo, uso, teste a qualquer hora, a qualquer momento, né? E mais uma vez, a gente está falando de um portal self-service, nada melhor hoje do que a gente entrar num portal, navegar, utilizar e ter tudo isso acoplado numa só solução, dentro de uma só caixinha, né? Então, passando um pouquinho, né, da instrução de data center, indo para cloud, cloud realmente traz para vocês tudo que é novo, tudo que é tecnologia, tudo que é fácil, rápido, flexível, onde você mesmo vai poder acompanhar, gerenciar e trabalhar de forma otimizada.
alguns princípios aí, né, de como será o consumo desse serviço. Né? Eu coloquei justamente a palavra facilidade porque é assim que eu vejo. Hoje, se você quiser consumir um servidor, a gente vai lá embaixo na camada de IaaS, né? Você vai lá embaixo na camada de infraestrutura. Se você quiser consumir, desenvolver uma nova aplicação, você não precisa mais se preocupar com o layer de servidor. Você pode ir direto para a plataforma de PaaS, né? Ou o que a gente chama aqui dentro da IBM de uma plataforma de Digital Innovation, né? Onde você vai se preocupar em colocar o código, fazer as APIs, o que você precisar, se comunicar e deixar isso pronto. Tá? E um terceiro modo é a questão, logicamente, do Software as a Service. Isso já é uma febre, né, no mercado. O mercado brasileiro é um dos que mais consome SaaS hoje e traz, mais uma vez, facilidade, flexibilidade, não precisar se preocupar com os detalhamentos abaixo que aí estão. Né? Então essa é uma visão, um panorama do todo, que eu acredito que o data center estando por trás, você vai ter a facilidade com o cloud de consumir qualquer um desses três layers, sendo IaaS, PaaS ou SaaS. Né? E como a IBM enxerga tudo isso? Né? Como que a IBM pensa a respeito hoje da integração de um data center com cloud, com integração de novas tecnologias, como que a gente trabalha? A IBM segue 4 princípios. Né? Escolha com consistência, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhe cada um deles. A parte de DevOps, né? Como trabalhar, como sair da camada diretamente de infraestrutura. Logicamente a questão de nuvem híbrida, né? São poucas e muito poucas as empresas que saem diretamente do que tem hoje de dentro de TI e vão para a cloud. Né? Então, mais do que nunca, principalmente no mercado brasileiro, nuvem híbrida faz muito sentido. E no último momento eu vou abordar um pouquinho de analytics, cognição, mobile, como a cloud pode ajudar a você inovar e a você trazer tudo que é de novo para dentro da sua infraestrutura. Tá? Então, são os 4 princípios aí que a IBM zela a respeito de cloud. Vou comentar um pouquinho, então, a partir do princípio aí de escolha com consistência. Quando a gente fala de escolha com consistência, pessoal, eu estou falando que você vai deixar de ter alguma coisa dentro da sua casa, né, dentro, debaixo do seu braço mesmo, para levar isso para dentro de uma cloud. E existe sim uma preocupação de, ok, vou levar para a cloud, mas aonde está? Será que está acessível? Tem rede? Tem SLA? Qual é o tier desse data center que está suportando? Então a IBM é sim muito preocupada com esse tipo de informação. A IBM provê serviço de tecnologia há muitos anos, tem um expertise muito grande em tudo isso. Né? Então a dica é, escolha sempre com consistência. No caso da IBM, a gente fornece aqui o mapa de todos os data centers o qual a gente está fisicamente provisionando o cloud. Tá? Vocês vão ver data centers embaixo, os que estão em ponto azul são os data centers de nuvem privada da IBM, os de ponto vermelho são data centers software e o branco junto data centers e POPs espalhados distribuídos pelo globo inteiro. Tá? O que mostra nessa foto? São mais de 40 data centers distribuídos no mundo. Esses data centers, todos eles interligados através de rede, todos eles com SLAs. Né? Então você pode muito bem fazer um ambiente em São Paulo, em Hortolândia, e querer fazer um DR, um Disaster Recovery em Nova York, em Dallas, em Miami, em qualquer outro lugar, porque a IBM traz essa resiliência, traz esse controle para que você possa utilizar. A mesma coisa quando a gente fala também com trabalhar com serviços fora do Brasil. Tá? Apesar da gente estar, lógico, no Brasil, mercado brasileiro, caso vocês queiram consumir qualquer outro data center do mundo, é possível, é tudo através do mesmo portal e a integração é a mesma. Indo para o segundo ponto aí, um ponto muito forte, né, hoje de requisito do mercado, que é trabalhar necessariamente com uma nuvem aberta. Né? Então, a IBM zela, a IBM aprendeu muito que o mercado quer sim não ficar preso a um único vendor. Então, a IBM faz parte da camada de OpenStack, né, assim como muitas outras empresas, que zela justamente para que a gente forneça APIs abertas para que vocês interajam com a parte de infraestrutura, de plataforma da IBM, sem ficar preso a um único provedor. Isso é muito importante. Né? Algumas novas tecnologias que vêm surgindo também, né? Docker já é muito usual, já é uma tendência também forte no mercado. E a IBM lançou recentemente a tecnologia de Open Power. Né? Então, você trabalhar com Power dentro hoje das nuvens da IBM em modelo cloud já é possível. Né? Recomendo para quem não
já tem curiosidade de saber um pouquinho mais, recomendo sim a pesquisa ou me encaminhe algum e-mail, entre em contato comigo que eu consigo abordar mais detalhes. Bom, indo para o terceiro, quarto e quinto steps, pessoal, basicamente aí a foto demonstra totalmente uma rede interligada, né, distribuída no mundo inteiro. A IBM tem uma expertise em serviços e ferramentas que fornecem gerenciamento, suporte, uma integração geral para que vocês trabalhem dessa maneira, né, trabalhem com data centers distribuídos. E a gente consegue justamente cobrir aquele ponto de como fica a minha integração entre o meu ambiente on-premises e o meu ambiente cloud. Como que eu vou trabalhar, como que isso vai ser. Né? Então, isso é um dos pontos que eu vou deixar levantado aqui para a gente comentar nos próximos slides, de trabalhar com uma segurança, com uma integração, com algo efetivo entre o que existe hoje dentro da sua casa e que vai se comunicar com a nuvem. Tá? O próximo slide justamente mostra que hoje você tem que ter flexibilidade, né, aonde você vai consumir. Então, dentro daqueles 40 data centers que vocês observarem na foto, esses data centers, todos eles, pessoal, eles vão ter os recursos a serem consumidos. Tá? Então, a IBM ela se preocupa não só em fornecer a maquininha virtual. A IBM tem um modelo de servidor bare metal. Quando a gente fala de bare metal, eu estou falando sim de servidor físico. Tá? Entenda mesmo um chassi físico onde você vai poder consumi-lo no modelo de cloud. Se, por exemplo, eu quero escolher um servidor físico com X CPU, X memória, disco, nível de RAID e consumir por 1, 2 horas, é totalmente possível. Tá? E aqui a gente demonstra que, independente do tipo do serviço que você quer consumir, independente do tipo do serviço que você quer consumir, se ele for um servidor bare metal, servidor virtual, container, ou até mesmo ir diretamente para a camada de PaaS, para o Bluemix, ele é totalmente possível. E você consegue trabalhar, olhando pelo lado esquerdo agora, tanto no modelo público, ou seja, numa cloud pública, um ambiente dedicado a uma nuvem privada, na IBM, em outro provedor, dentro da sua casa, ou até mesmo trabalhar no seu ambiente on-premises. Né? E aí eu vou mostrar um pouco mais para frente como isso vai se juntar e como isso vai se comunicar. Tá? O importante, pessoal, é que independente de qual lado você vai, você tem um pouco mais para o lado direito, onde está em azul, uma transparência e um controle, porque quando a gente fala de máquina física e máquina virtual, você vai conseguir entrar lá no bit byte. Tá? Por exemplo, máquina física, eu te dou a KVM console da máquina. Você pode acessar BIOS mesmo, né? Você consegue ir lá, setar a configuração, instalar hypervisor, olhar a data store, você consegue fazer qualquer coisa num servidor físico. E indo um pouquinho mais para o lado esquerdo, para o lado vermelho, quem está acompanhando a apresentação e não é de infraestrutura, é de desenvolvimento, não precisa se preocupar com nada disso. Já consegue abstrair toda essa parte de infra e ir para uma parte de desenvolvimento total. Tá? Então, esse slide demonstra que, independente do que você vai consumir, a IBM tem portfólio, tem consumo, tem nuvem pública e privada e para o seu ambiente on-premise, para que você consiga fazer esse shift de um lado para o outro. E é importante dizer que sair hoje do ambiente de cloud, né? De um ambiente de data center e ir para cloud, não é simplesmente aperte um botão e vá de um lado para o outro. Né? A gente tem sempre que identificar e trabalhar no desenvolvimento de soluções para que você possa migrar isso para a cloud. Tá? Então, aqui tem um passo a passo que é muito interessante de qual é a minha transição que eu preciso fazer para que o meu ambiente saia hoje de um data center tradicional de casa e chegue numa cloud pública ou privada. Né? Então, o primeiro ponto é visualize, identifique oportunidades com relação ao que você tem hoje no seu ambiente. Será que é importante eu ter um ambiente de DR pagando 5, 3, 10 milhões para talvez um dia utilizar? Será que não é legal levar isso para a cloud? DR, backup, ambiente de dev, QA, tudo isso é possível. Né, transformar isso para trabalhar dentro de uma cloud. Um segundo ponto, observar sempre o design. Né? Bom, eu vou levar para a cloud. Você já definiu a arquitetura? Será que você tomou as melhores decisões em qual cloud escolher? Se vai ser pública, se vai ser privada, se vai ser qual provedor que você vai escolher? Né? Então isso é muito importante antes de simplesmente apertar o botão e levar essas máquinas para a cloud. Um modelo que eu vou comentar muito e comentei um pouquinho no começo é
a implementação de nuvem híbrida. Muitas empresas do Brasil não vão diretamente para a cloud, tá? Elas fazem um ambiente híbrido, ou seja, permanecem com alguma coisa dentro de casa e começam a amadurecer e levar ambientes para dentro da cloud. E isso vai muito ao encontro do tema que a gente está abordando aqui, né? Que o futuro do data center mora na cloud. E aí vem o quarto ponto. Você passa por um momento de transformação, pessoal. Passar por um momento de transformação realmente tem que ser detalhado, tem que ser trabalhado para que você pegue os workloads que hoje você trabalha em casa e leve isso para dentro da cloud, né? Então, é um momento muito importante de planejamento, de estudo, que no final, bem feito, vai trazer um grau de satisfação alto. E aí, num terceiro ponto, vem toda a parte de inovação. A inovação, eu estou falando de, tendo isso dentro da cloud, começa a casar novos recursos, né? E eu vou colocar isso no final. Começa a colocar a camada mobile, camada analítica, cognitiva e assim vai, tá? E embaixo tem totalmente um complemento do que vocês podem utilizar. É sempre bom analisar gap, analisar escopo, priorizar o workload que hoje tem, né, mais fit com cloud, observar sempre um business case e um TCO para ver se isso realmente vale a pena. Né, um ponto muito importante operacional, né, que eu costumo comentar, ir para a cloud não quer necessariamente dizer que você não precisa mais do seu time de TI. O time de TI é muito necessário. Para quê? Para planejar a infraestrutura, para ligar a rede, para criar pontos de aderência entre sistema operacional e aplicação. Então é muito importante ter esse casamento entre o conhecimento do time de TI e as novas tendências hoje de cloud. E aí nos próximos modelos, tá aí a aderência de governança, ITIL, COBIT, etc. E mais uma ponta aí de tenha uma estratégia de cloud, né? Implemente sua cloud porque ela é o futuro, tá? O seu data center nu e cru do jeito que ele vai ter que passar por uma transformação. Bom, considerando esses pontos iniciais, né, de escolha com consistência, a gente vai para um ponto que é justamente a questão da nuvem híbrida, né? A gente comentou um pouquinho sobre nuvem pública, aderir, né, consumir esse tipo de serviço. E aqui eu trago um primeiro slide que justamente traz o porquê desse discurso de nuvem híbrida, né? Muitas empresas hoje, pessoal, elas possuem um ambiente na figura que ao lado direito vocês conseguem observar, do ambiente de on-premises, né? Ou seja, do ambiente tradicional mesmo. E existe muitas questões de, pô, será que vale a pena eu abandonar o meu ambiente de TI, tirar tudo daqui e levar realmente para uma nuvem? Né? E aí eu digo para vocês, é um momento que cabe uma avaliação muito específica, né? Por isso o discurso de nuvem híbrida. Com a nuvem híbrida você consegue casar esses workloads. Você não precisa ser radical e desligar de um lado e ligar do outro. Você pode começar aos poucos, analisando os workloads, migrando, vendo o que é compatível com o cloud e criando, né, aderência à nuvem pública, aderência à nuvem privada e ainda assim interligando tudo isso ao ambiente de on-premise, ao seu ambiente local. E como que a IBM preza, né, como que a IBM desenha para que tudo isso funcione? Para que todas essas integrações trabalhem de forma satisfatória, você precisa ter um nível de integração, visibilidade e controle alto. Né? Não adianta achar que eu vou colocar um ambiente de TI aqui e o ambiente de cloud lá fora e eu vou gerenciar os dois, porque uma hora ou outra você vai precisar dessa integração. Sem dúvida nenhuma, precisa de segurança. Né? Você precisa sim ter um respaldo de segurança entre a comunicação dos dois ambientes, o que é porta de um lado, o que é porta do outro. Isso precisa ser feito. Né? E os três últimos itens de DevOps, portabilidade e também gerenciamento de dados, né? Isso também é extremamente necessário. Né? Mais uma vez eu trago aqui a informação de você tem que ter flexibilidade como um consumidor de cloud, como um consumidor de data center, a navegar entre provedores, entre comunicar cada tipo de serviço e cada tipo de nuvem. Tá? Isso transforma a nuvem híbrida num grau de excelência muito grande. Tá? E quando a gente fala de nuvem híbrida e a gente fala de integração, é muito importante que fique visível a vocês como isso se torna realidade. Né? A gente fala num discurso talvez muito alto e eu trago aqui para vocês um discurso mais centralizado. Observem a figura do lado direito,
Aqui a gente tem então o ambiente on-premises, eu relatei, por exemplo, um ambiente privado e um ambiente público. Como gerenciar todo esse ambiente? Como esse ambiente possa se integrar? Né? Como que eu vou comunicar cada um deles? De maneira bem ampla, tá, pessoal? Sem ser muito técnico, a IBM tem duas soluções que ajudam e que trabalham fortemente nesse sentido. Uma delas é uma empresa, e também o nome da solução chama Blue Box. Eu vou mostrar um pouco mais em detalhe. E também temos o famoso ICO, né, o ICO, IBM Cloud Orchestrator, que também é um nível de eficiência muito grande, onde vocês conseguem trabalhar de um lado para o outro. Mostrando um pouquinho mais em detalhe, o Orchestrator aqui, então, se vocês observarem a tela, ele justamente traz aí os itens de porcentagem mesmo de consumo, né, de máquina, de CPU, de memória, status de VM, se VM está pausada, se está com erro, qual é o data center que você está consumindo e tudo que está acontecendo dentro da sua cloud. Legal comentar aqui que você tem toda a possibilidade dentro do ICO de trabalhar com múltiplos provedores, né? Então eu posso dentro do ICO trabalhar com SoftLayer, com IBM, com Amazon, né? Com outros provedores através de um só sendo gerenciado. Então é muito importante que traga esse conceito para vocês, né? Sair do data center tradicional, legal. Vou levar para uma nuvem, vou usar 2, 3 nuvens, 4 nuvens diferentes. Como é que eu vou centralizar tudo isso? Aqui está uma ótima solução para que vocês entendam e trabalhem sobre ela. Um próximo ponto também a questão do Blue Box, né? Eu comentei um pouco de Blue Box falando, né, que é um orquestrador e repito, né, o Blue Box ele é sim uma solução forte baseada em modelo OpenStack e aí eu trago para vocês mais uma vez o OpenStack ele zela por padrões abertos, tá? Então consumir hoje uma solução da IBM sendo ela Blue Box para que você gerencie workloads, você consegue gerenciar múltiplos workloads de múltiplos provedores e ainda assim vocês conseguem trabalhar de forma efetiva, de forma a ter uma única plataforma sendo gerenciada. O grande ponto do Blue Box é você consegue ter múltiplos ambientes, então dedicado, local, na própria SoftLayer, gerenciar isso de vários locais e trabalhar ainda com outras ferramentas da IBM que você consegue concatenar tudo isso. Tá? Então, aqui tem muitos detalhes, muitas informações importantes que são consideradas talvez aderentes, né, a um mercado de cloud híbrida e que vale a pena olhar com carinho e com detalhe a respeito desses itens. Bom, para finalizar a questão de nuvem híbrida, aqui eu trouxe justamente dividido por camadas, né, como funciona aí a visão da IBM para a nuvem híbrida. Na questão de infraestrutura, a gente está falando, independente de ser local, dedicado ou híbrido, a aderência a uma plataforma open. Na questão de plataforma mesmo também, né, além de OpenStack, a IBM também é aderente a Cloud Foundry, então é muito importante seguir esse modelo. E a parte de SaaS também. Tá? Então é para mostrar justamente a divisão de um lado para o outro. Bom, vamos ao terceiro item aí. Né? Já falamos um pouquinho de escolha com consistência, pense, planeje, visualize hoje o melhor provedor, a melhor solução, o que você pode escolher. Passamos também sobre nuvem híbrida, né? O que da nuvem híbrida você pode tirar de melhor, como fazer isso, como ter um orquestrador, um gerenciador em cima dessa solução. E agora a gente vai falar um pouquinho, descolar um pouquinho de infraestrutura e talvez para uma camada de desenvolvimento. Tá? O porquê que eu comento isso, pessoal, é porque o modelo de cloud traz novos pensamentos, traz novas inovações. E é necessário sim pensar fora da caixa com relação à infraestrutura. Eu sei que a gente está aqui num evento de data center, mas pode ser que existam muitos desenvolvedores buscando soluções para que não se preocupem mais com a máquina, com o Windows, com o Linux, com nada disso. Tá? Então, observem aí, vocês têm uma camada hoje, uma ferramenta de plataforma da IBM que chama Bluemix. Nessa ferramenta da IBM vocês conseguem navegar ela escolhendo runtimes Java, Node.js, PHP, qualquer runtime que você necessite para fazer consumo. Você pode escolher container, serviços de data service, mobile, microservice, você tem totalmente a possibilidade de interagir com isso. E ainda novos modelos, né, de entrega. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre
Analytics, Mobile, então é legal justamente para casar com esse discurso aí de Bluemix, né? Então, aqui vocês têm um panorama visual ideal de como transformar o desenvolvimento da sua empresa diretamente para uma plataforma mesmo, tá? Então, indo da esquerda para a direita, vocês têm toda uma prática hoje de desenvolvimento, de operação, de deploy, de teste. Como mais transpassar tudo isso para dentro do Bluemix, você vai ter uma série de serviços a serem consumidos, a serem qualificados e a serem utilizados de um lado para o outro. E não só isso, né? Quando a gente fala de plataforma Bluemix, né, um dos exemplos que a gente usa é a plataforma mobile, né? Então observem que dentro do Bluemix a gente tem muitas ferramentas. Uma delas, por exemplo, é o Mobile First, onde você consegue trazer para o seu cliente uma experiência mobile, independente se for em iPad, iPhone, em relógio, né, em qualquer um deles você consegue trazer uma integração e tendo isso através de uma plataforma só, de forma rápida, de forma tranquila, de forma, eu costumo dizer, se você vai errar, erre na cloud, porque se você errar na cloud você erra mais rápido, né? Você consegue identificar mais rápido, você tem mais flexibilidade para errar. Então você consegue enriquecer basicamente, de forma geral, a sua solução e o seu entendimento sobre cada uma das plataformas. Indo para um último item aí, justamente então, depois da gente, legal, já entendi o que é um data center, já entendi o que é uma cloud, já escolhi com consistência o meu provedor, sei que não posso levar tudo para a cloud, vou optar por uma cloud híbrida, talvez possa ter aderência no modelo de desenvolvimento de DevOps, e o que eu posso inovar? Né? O que eu posso trazer hoje de conceito a mais que causa com cloud? Né? O primeiro deles, pessoal, sem dúvida nenhuma, é a parte de analytics. Né? A gente costuma dizer hoje que o desenvolvimento de você ter detalhamento do que está acontecendo e do que vai acontecer com a infraestrutura é muito importante. Né? Então, você ter uma camada analítica, você consegue transformar a sua cloud em algo mais perfeito do que você teria dentro de casa. Tá? Então, a camada analítica traz uma transformação. Quando a gente fala também num segundo item aqui de Internet of Things, ou o IoT, esse é o futuro. Né? Eu fiz um post recente no meu blog, onde eu abordo esse tema. Daqui para frente todas as coisas estarão interligadas. Né? Então, desde o liquidificador, a banheira, ao carro, ao seu computador, ao seu mouse, tudo isso ele vai fazer parte de um pool único de comunicação. Né? Então, desenvolver soluções hoje de IoT, ela necessariamente precisa de uma camada de cloud para transformar e para enriquecer essa solução. Olhando um pouquinho para o lado direito, camada de Watson. Né? O Watson ele é justamente uma inteligência, uma camada cognitiva, onde traz um expertise quase que humano. Né? A gente tem muitos exemplos e muitos estudos sendo feitos em cima de Watson, que é justamente você interagir com uma máquina como se fosse um ser humano. E aqui, pessoal, eu estou falando não de uma máquina de pergunta e resposta. Eu estou falando de uma máquina que pensa, que qualifica a informação, que entende o idioma, que fala com você e que te traz um resultado baseado no histórico passado, numa tendência futura e numa análise do presente. Né? Para quem está interessado em ouvir, em saber mais sobre o Watson, recomendo hoje a aderência ao Bluemix, que lá você terá mais detalhes. Bom, falando um pouquinho sobre IBM, né, a gente deu uma visão panorâmica aí sobre tudo. A IBM hoje ela é ranqueada como a empresa número 1 provedora de cloud híbrida. Né? Isso é muito importante para nós, porque principalmente no mercado brasileiro é o que a gente traz mais de aderência. Né? A gente vê muita empresa hoje não querendo aderir diretamente, tirar todos os workloads dentro de casa e levar para a cloud pública ou para a privada. Então isso é muito importante, que torna mais interessante ainda o expertise, o gerenciamento e tudo que a IBM pode prover. Tá? A IBM pode prover desde a camada de infra até a camada de SaaS, independente se for cloud pública, privada ou até mesmo híbrida, de maneira a ter uma excelência em prover esse tipo de serviço. Um dado importante, a IBM hoje suporta um cloud 47 da top 50 empresas, né, do mundo aí. Então é um dado também muito importante que deve se considerar.
Bom, esse é o panorama geral, tá? Procurei trazer em detalhe aqui aonde a gente navega, tá? Como a gente navega, porque é importante vocês terem a visão de todo o portfólio da IBM, tá? A IBM tem sim um discurso muito forte de cloud, mas também tem um discurso muito forte de aderência, de ecossistema, de plataforma, né? A IBM quer trazer inovação, a IBM quer trazer o que for de mais novo para o mercado para que vocês consigam utilizar. Então vocês conseguem observar ao lado esquerdo, indo de camada a infraestrutura, plataforma, SaaS, tudo que a IBM provê dentro de nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida e etc. de soluções que vocês podem ter aderência. A gente vai observar num último ponto que a gente tem todo o marketplace de divisão IBM, tá? O marketplace ele tem um link, são muitas aplicações que vocês podem fazer consumo e esse consumo do marketplace ele é basicamente público. Então vocês podem, através de um usuário e senha, ir lá, clicar e acessar de forma tranquila. Um último ponto aí, pessoal, eu trago como visão que a IBM não é uma simples provedora de serviço de cloud. Tá? A IBM tem todo um conceito de tecnologia e de complemento que vai casar com o seu objetivo de negócio. Né? Vocês observaram que durante toda a palestra a gente conseguiu ser bastante aderente a todos os conceitos de cloud, mas trazendo inovação, trazendo flexibilidade e trazendo um conceito novo do que a IBM quer trazer para dentro do mercado. Bom, eu agradeço a participação de todos. Aqui estão os meus contatos, tá? O meu e-mail da IBM, o meu LinkedIn e o meu blog também. Caso algum de vocês queiram compartilhar alguma informação, encaminhar algum e-mail, fique à disposição. É um prazer receber a pergunta, a dúvida de vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite do pessoal do CONADC. É muito importante que a gente tenha, né, mais pessoas, profissionais capacitados a compartilhar todo esse tipo de conhecimento. Eu agradeço, obrigado e um forte abraço a todos.